Olá, meu nome é Marco Remiosa e recentemente eu tenho sentido uma nostalgia muito gigante da época da minha segunda infância, da minha pré-adolescência, a internet dos anos 2010, como que ela era no começo, como que ela terminou naquela década, que faz realmente 6, 7 anos atrás, antes da pandemia. E junto com isso vieram uma série de reflexões sobre como que a gente vem usando a internet na atualidade, como que as coisas vieram se transformando e como o uso da internet como meio de comunicação também tem influenciado como a gente mede os nossos afetos, como a gente mede o nosso tempo, como que a gente vive. E então, então a temática do vídeo de hoje é discutir tudo isso e pontuar algumas coisas que eu venho achando problemático e possíveis coisas que eu vou fazer para também aplicar essa minha visão sobre esse assunto na minha vida ao longo desse 2026, que é um ano que eu quero que seja um divisor de águas, assim como 2025 foi da minha adolescência para começo da idade adulta. Acredito eu que duas coisas motivaram o início dessas reflexões um pouco mais profundas, que talvez também possa ajudar a vocês visualizarem a vida de vocês de uma forma diferente, a forma como que vocês vêm se relacionando com as pessoas, como vocês têm exercido ser vocês mesmos nesse mundo hiperconectado. E bem, o primeiro ponto foi pensando sobre as minhas amizades, que eu sou uma pessoa que tem um monte de amigos espalhados por tudo. Eu tenho no Rio Grande em algumas cidades do Rio Grande do Sul, aqui de Santa Catarina, Paraná, fora alguns contatos muito raros de outros lugares do mundo. Mas eu comecei a refletir sobre tudo isso e principalmente agora no verão, que eu comecei a faculdade de letras, por exemplo, na UFSC. E a minha turma de amigos relativamente é grande na sala de aula. E eu também tenho amigos que são de outros cursos, outras turmas. E eu fiquei refletindo recentemente o seguinte: antigamente acontecia o período do verão nas universidades, e quem era de outras cidades ia para suas cidades, visitava os pais, ou passava um tempo mais distante, enfim, não era tanta conexão com esses colegas nas redes sociais. E graças à internet, a Instagram, WhatsApp, tudo, a gente consegue se manter conectado com essas pessoas. A gente consegue continuar vendo como que essas pessoas estão no dia a dia, seja por um story, uma foto publicada, uma conversa do WhatsApp, uma ligação, etc, etc, etc. Todas essas formas que a gente tem de se comunicar hoje em dia. E eu fiquei pensando o quanto que a gente vai acumulando pessoas nesse lance de conexão. O quanto a gente quer parecer comunicativo também para o outro nesse mundo. A gente não quer estar ausente, a gente tem esse medinho de perder hoje em dia. Porque esse modo de comunicação, às vezes, que é somente vendo um story, somente vendo um post, deixando uma curtida, mandando um vídeo, mas sem o intuito de começar uma conversa, essa comunicação mais visual também altera um pouco de como que a gente se sente em relação ao outro. Quanto de saudade que a gente sentiria, porque se você não tem uma relação muito, muito, muito profunda com esse outro, manter uma conversa virtual é muito mais fácil do que se encontrar uma vez ao mês ou coisa do tipo. Então, as redes sociais, agora em suma, elas hiperconectam a gente com todo mundo que já passou há anos da nossa vida e a gente continua visualizando. Parentes que a gente às vezes nem se comunica, amigos que a gente não se comunica, pessoas de anos atrás que você não se comunica, mas você sempre está lá porque de alguma forma as redes sociais fizeram você ter um certo medo de desacumular essa pessoa. E não é como se essa pessoa valesse menos ou coisa do tipo, mas no ponto de vista de que talvez você manter essa relação
seja tão leve, mas tão leve, que conforme você vai acumulando várias dessas relações, isso se torna pesado. Agora que eu tava no meu Instagram, por exemplo, eu estou fazendo uma limpa de seguidores. Eu seguia 900 perfis e agora estou seguindo, acho que menos de 400. Minha meta é quanto mais diminuir, melhor. Mas só de às vezes dar um follow em alguma pessoa que já foi querida no passado, mas que eu não mantenho comunicação, que eu não tá mais exercendo nada na minha vida ali. Às vezes dava um aperto, assim, de pensar, será que se essa pessoa vê que eu parei de seguir, ela vai achar que ela deixou de ser importante pra mim? E é aí que vem o meu segundo ponto. A questão do afeto nas redes sociais. O quanto a gente se acostumou a manter as conversas de WhatsApp como uma forma de afeto. O visualizar é um afeto. O seguir no Instagram, checar alguém que você gosta diariamente se tornou um afeto. Deixar uma curtida se tornou um afeto. Às vezes, todas essas micro coisinhas das redes sociais, de alguma forma, já chegaram ao núcleo do afeto. A como que as pessoas veem isso como um afeto. Isso me deixou extremamente aflito quando eu percebi que, tipo... Por exemplo, agora em dezembro de 2025, eu fiz aniversário de 19 anos. Tinha muita e muita e muita mensagem. E eu odeio não ser genérico com as pessoas. Eu gosto de ser pessoal. Quando eu mando parabéns pra uma pessoa, se ela pelo menos tá no meu círculo social, eu tento ser mais profundo pra não soar genérico e não soar mais um, é qualquer dia. Então, eu também retribuo isso quando eu estou recebendo parabéns. E no dia seguinte do meu aniversário, eu ainda tinha, sei lá, 15 directs, tantas mensagens no WhatsApp. E às vezes a minha bateria social não está apta a responder tudo isso. Eu não queria ter que ter essa comunicação. Mas de alguma forma já se internalizou em alguma parte de mim, eu que cresci com a internet, que precisar responder é uma forma de eu ser responsável socialmente com o outro. E olha só que agonia, gente. A gente não tem mais uma coisa profunda. O quanto a gente já não sente falta do outro no sentido de ser uma coisa física, de estar ali presente, ao vivo. O quanto a gente deixa de mergulhar em novas amizades ou em novos níveis de amizade com determinadas pessoas, porque a gente se acostumou com estar vendo as pessoas numa telinha, ao estar acompanhando e tendo essa coisa meio artificial de eu preciso ver o que você está fazendo para você também poder ver o que eu estou fazendo e ter essa troca estranha, enfim. E muito bem. Foram dois pontos aqui que acredito eu que são chave para tudo isso. Aí também, agora pensando sobre a internet, vamos um pouco antes da inteligência artificial. Eu estava pensando sobre o quanto o que a gente vê, a gente consome de informações ali, realmente são necessárias pra gente. O quanto que a mídia também explora isso de nós. Vamos lá. Todos os dias, quando você abre um feed, quando você abre WhatsApp, sei lá, depende do meio de comunicação que você mais utiliza, mas que esteja englobado nesse fenômeno internetês, você recebe a notícia que está começando uma guerra em tal lugar, você vê que aconteceu alguma coisa no Congresso, você vê que aconteceu alguma coisa na presidência, você vê que aconteceu alguma coisa na Rússia, você vê que aconteceu alguma coisa não sei onde, aí você vê que está acontecendo um caso de homicídio lá não sei onde, que pode ter relação com alguma coisa que é mais social. Vem um atropelo de situações todos os dias que demandam, supostamente, as pessoas a terem um ponto de vista, a terem uma carga de repertório para poder lidar com esse mundo de novo que fica exigindo da gente o tempo todo um movimento de reflexão e essa reflexão, aliás,
Não chega a ser uma reflexão mais aprofundada como era antigamente. Porque eu não sei se vocês recordam isso um pouco antes da internet, da pandemia, mas parece que tudo era muito mais duradouro. Quando um assunto chegava na mesa do almoço, esse assunto às vezes conseguia se estender ao longo do ano todo. De algum acontecimento, de algum fenômeno, de alguma tecnologia mais nova, de alguma situação do passado, não sei. Vamos puxar o exemplo dos memes, por exemplo. Em 2014, o meme do Lá Vem o Marcos, por exemplo, que é um dos memes mais icônicos da década de 2010, veio em alta. Eu, Marco Antônio, sou assombrado até hoje com esse meme. Agora, me pergunta um meme do ano de 2025, 2024, eu não lembro de nenhum de cabeça. Então, agora joga esse parâmetro com outras informações mais relevantes da sociedade. É por aí. E todos os dias acontece alguma coisa, acontece alguma nova situação que você precisa lidar mentalmente e pensar o que aquilo ali significa pra mim, qual que é o meu ponto de vista, qual que é meu posicionamento, o que eu posso fazer mais rapidamente para obter um posicionamento, o que eu preciso pesquisar, o que eu preciso saber, o que eu preciso ter de informações, qual que deveria ser o meu repertório. E, gente, isso tudo traz uma carga de ansiedade tão gigante para nós que eu acho que a gente nem chega a perceber o quanto a gente, depois, no meio dessa comunicação mais coletiva, o quanto a gente vai se pressionando nesse espaço. E por que eu digo isso? Teve uma vez, tempinhos atrás, que aconteceu alguma notícia, digamos, mais mediana alta. E tava todo mundo comentando sobre aquela situação. E eu fiquei paralisado na frente do meu celular pensando, o que eu penso sobre isso? Eu não consigo formular uma opinião. Eu não consigo rapidamente elaborar uma cosmovisão que tenha 100% de sentido para mim. E não que tudo precise ter 100% de sentido, mas que fique melhor enquadrada para nós o que seria o melhor daquela situação. E todo mundo estava se manifestando, e eu ali parado e pensando o que eu penso, o que eu faço. Aí eu me permiti não querer saber, não precisar saber dessa situação. Daí foi isso que me abriu também essa visão sobre, ok, existe uma grande esfera de social nesse mundo cibernético que às vezes cria uma demanda que nem todos os dias eu vou conseguir suprir. Eu não vou conseguir ser bom nesse assunto. E eu fico imaginando o quão exaustivo deve ser isso para, sei lá, jornalistas, o quão deve ser exaustivo para pessoas que estão mais na mídia comentando os assuntos. E também, enfim, ver essa carga informacional. E também outro fator que tá ligado ao assunto de informações, que daí a gente vai para outra aba. É o Instagram, por exemplo, tendo vídeos curtos, às vezes milhões de páginas de memes que a gente vai seguindo e a gente nem confere tudo, ou a gente perde um tempão ali. E eu percebi o quanto essa carga de informações novas e novas, sejam elas mais cômicas ou mais profundas, elas vão sendo esquecidas rapidamente e eu só sinto que eu perco meu tempo. Porque eu acho que todo mundo que usa a internet já teve um momento de pensar, ok, agora só vou buscar informações que me sejam úteis ou que possam contribuir para minha pessoa diariamente. Aí você começa a seguir, sei lá, 3 páginas de desenvolvimento pessoal, começa a seguir algum influencer que fala sobre tal assunto que você quer melhorar, ou você começa com esses pequenos hábitos da internet que vai sendo gerada trend para melhorar a sua vida, como, sei lá, skincare, mas num nível muito mais mercadológico disso. E no final das contas, você não consegue manter e
no final de alguns dias você já esquece que tinha começado tudo isso. Eu já tentei, por exemplo, pensar, ok, eu vou criar um perfil no Instagram para seguir só pessoas que eu acho úteis eu seguir. Tempos depois, eu nem lembrava que essa conta tinha existido e achei por acaso uma vez logando uma outra conta no Instagram. Então, vem essa carga, o que a gente pode fazer, o que realmente está na nossa prática, como que a gente pode contornar tudo isso. E muito bem, o que eu quero fazer como resolução disso tudo? Eu gostaria muito de, até o final desse ano, não seguir mais ninguém no Instagram ou só usar o Instagram para postar, que é uma das metas do futuro. Eu não sei se eu vou conseguir concretizar 100% esse ano, mas vem aí. E também agora achar algum jornal, alguma coisa que eu realmente goste para conferir uma vez por semana, ou talvez usar o Instagram uma vez só por semana para não sentir que eu também não tô 100% fora do mundo, porque infelizmente redes sociais é uma demanda hoje em dia. O que é triste, não é uma opção, é uma obrigação quase. Se você quer tentar ser alguém um pouco melhor no mundo. Então é difícil esse movimento. E, enfim. E outra coisa que também tá me fazendo refletir muito sobre usar a internet mais nas redes sociais mesmo, nesse sentido, são as inteligências artificiais. Porque, bem, eu acho que isso começou no passado, de eu perceber que tinha alguns vídeos estranhos nos Reels do Instagram. E eram vídeos que bombavam por serem engraçados. Aí eu abria a aba dos comentários pra ver o que as pessoas estavam comentando. E tinha uma pessoa mais gênia por lá dizendo: gente, isso aqui é IA. E. Enfim. Aí eu comecei a ficar um pouco assustado ali. Aí foi passando uns dias e cada vez mais vídeos nesse sentido. Também começou agora, por exemplo, agora em 2026 está tendo a trend da Assina de Ofélia, que é uma música gerada por IA, baseada numa música da Taylor Swift. E as pessoas estão ouvindo essa música, estão consumindo essa música, estão entrando em trends com essa música. E nesse âmbito de artes geradas por IA, ainda não vamos chegar nas imagens. Vamos lá para música, por exemplo. Teve aquele fenômeno da Tucana, eu acho que é uma artista que supostamente seria um tucano fêmea. Eu não sei se existe realmente tucana. Enfim. E é totalmente uma coisa de IA. Não sei se as letras são geradas por IA, mas só o fato de ter aquela voz artificial cantando, ganhando dinheiro e gerando aquele valor, ou também se tornando um meio de um consumo ali para as pessoas, quão assustador é isso pra gente? Quanto de informações no futuro que a gente vai ter amparadas na internet serão de inteligência artificial? Existe até algum certo medo das pessoas que eu já vi em alguns fóruns, sites, etc., que é no futuro existir mais imagens geradas por IA, no Google, por exemplo, do que fotos reais. De tanto que foi produzido, de tanto que o ser humano está criando e gerando imagens e sem saber, dando dados para essas empresas utilizarem. E não só informações visuais, mas também agora de texto, principalmente, que também assusta bastante, principalmente eu, enquanto escritor, que até o momento não houve um grande baque com a literatura em relação às IAs, mas como já está acontecendo nas artes vizinhas, como música, que envolve a poesia, envolve a melodia, etc., já dá um susto. Enfim. E agora, cada vez mais as pessoas usando IA na internet, golpes acontecendo, você já não sabe mais o que é mentira, o que é verdade. E eu fico muito preocupado com esse ano de 26, que é um ano de eleições, por exemplo. E 2022 já tinha algumas coisinhas de IA, se não me engano, mas não era tão forte quanto hoje em dia.
E o quanto que isso vai influenciar na gente, o quanto que essas informações, esse mundo da IA está transformando a gente. Como que a gente vai saber o que é verdade e o que é mentira? E eu até estava comentando, por exemplo, com minha mãe esses dias, e eu estava falando para ela, talvez ainda virá uma tecnologia pior dentro dos próximos 5 anos, que a gente, tipo assim, hoje em dia, o que é desconhecido pra gente, a gente não sabe se é verdade ou que é mentira, por conta dessa questão da IA, por exemplo. Isso na atualidade. Imagina daqui a alguns anos se vir alguma tecnologia que mexe com o nosso senso do que é verdade e o que é mentira, com os nossos próprios perfis dessas redes sociais, com esses próprios dados que a gente gera, com os nossos posts, com o modo como que a gente vai divulgar o nosso estilo de vida. O que essas tecnologias farão com os nossos stories, com o nosso cotidiano, com a nossa rotina? Então, eu tô fazendo esse movimento de passos para trás com o Instagram, eu tô postando menos. Eu preciso muito, de alguma forma, achar uma forma eficiente de usar muito menos o Instagram, no sentido de consumir posts, vídeos, etc. Porque, querendo ou não, eu me confesso como uma pessoa que usa muita rede social e eu queria parar, ao mesmo tempo que dá essa agonia, enfim, questões para o futuro. Mas, diante desse falatório com as IAs, ainda tem a questão das pornografias, além das fake news, que agora eu vi que tem já influencers denunciando páginas da internet ou algumas inteligências artificiais que geram, a partir de fotos reais, nudes, pornôs, e às vezes não são nem somente de adultos, mas também de crianças e todas as bizarrices que podem envolver o mundo das parafilias. E é outra coisa que me assusta. Eu não sei como que estará esse mercado no futuro. Não sei se haverão leis que vão proteger a gente. E quanto mais vai gerando esses fenômenos com as IAs, mais eu fico assustado pensando a quantidade de leis que seriam necessárias para englobar todos esses problemas. E, enfim, acredito eu que passei bons pontos aqui relacionados a por que o ser humano não estava tão preparado para a internet. Pelo menos o quanto a gente esperava com o que seria o fenômeno da internet. Eu não sei como que será a minha vida ao longo desse ano. Eu tô ainda começando a colocar em trilhos as minhas metas. E também aos poucos mudar esses meus hábitos, meu cotidiano, o tempo de tela. E eu não sei se vou ir noticiando por aqui, mas eu queria deixar registrado, pelo menos no YouTube, todos esses movimentos que eu ando fazendo. E também para quem chegou até aqui, eu acho que vou estar postando esse vídeo no dia 12 de janeiro. Não sei que horas, mas ao meio-dia vai ter saído um poema que se chama O Ser Humano Não Estava Preparado para a Internet, que é um poema que eu escrevi recentemente, engloba um pouco desses assuntos que eu falei, talvez tenha um pouco mais de coisas por lá, mas fica a diquinha, eu estará postado lá no Instagram, e para quem quiser me seguir por lá é @marcoremiosa, e aos poucos vou falando mais por aqui, ou postando por lá alguma coisa, mas agora com muito mais foco e consciência do que eu estou fazendo nesse mundo virtual. Até mais.